Sobre esse tema, a gente vai conversar um pouco aqui com a Sônia Keiko, que é CEO da EGMOS, empresa especializada em data centers. Muito bom dia para você, Sônia. Obrigada por seu tempo, por estar aqui, para a gente tentar entender um pouco, né, dessa medida e o quanto que isso pode significar para o setor. Bom dia para você. Bom dia, Débora. Obrigada pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês. Sônia, A MP é um grande pois não. Sônia, eu vou começar trazendo aqui justamente isso, né, esse avanço, né, que a gente sabe que é essa MP para o setor, a MP dos data centers que nasceu com uma promessa de incentivo, né, inclusive para a infraestrutura digital e um incentivo significativo, né, mas as mudanças recentes no texto e a paralisação no debate lá no Congresso, isso pode acabar gerando mais insegurança, né, para o andamento dessa MP. Como que você avalia, nesse momento, um recuo? Porque eu acho que a gente pode falar um pouco de que é um recuo nos debates dessa MP. Qual que é a avaliação que você faz, da importância dela para o setor no momento? A gente tem, como você mesmo disse, uma previsão para os próximos 10 anos de 2 trilhões de investimento para essa infraestrutura aqui de data centers no país. Hoje, o data center ele é o coração dessa transformação digital que está acontecendo e a gente precisa avançar com isso aqui dentro do país. Nós tivemos já um grande crescimento de 2020 a 2022, aproximadamente um crescimento de 126% nesse mercado, mas a gente está muito distante de mercados já mais evoluídos, como o norte-americano, que hoje tem aproximadamente 5.000 data centers. Nós temos aproximadamente 160 aqui no país, com mais alguns em construção. Então, para que a gente possa prover toda essa sustentação da infraestrutura no país, a gente precisa avançar com essas discussões e não apenas no contexto de onde ficarão as zonas, né, que isso é um item que está sendo discutido. É ideal que seja abrangente para todo o território nacional, porque nós temos questões importantes como a própria sustentabilidade, a localização desses data centers. Então, a gente precisa, com esse avanço dessa MP, a redução de impostos de produtos de importação que trarão muito mais competitividade para o Brasil nesse setor. Nós temos a localização dessas zonas, então não restringir apenas a discussão de implantação desses centros de data centers nessas zonas, mas sim realmente no território nacional, onde a gente consiga realmente trazer mais Uhum. competitividade e garantir a sustentabilidade, que hoje é um grande muito importante, o SG sendo discutido, porque o data center ele tem grandes consumos, principalmente de energia e de água, e a gente tem que estar à frente, e o Brasil tem um grande diferencial competitivo, que é a nossa matriz energética. Quando a gente Uhum. fala de hidrelétricas, a Uhum. eólica e a solar sendo aproximadamente 82% do consumo que a gente pode trazer em energias renováveis, à Uhum. frente realmente de todos os outros países. Uhum. Agora, a gente já teve algumas mudanças, né, em alguns pontos da MP, e eu queria entender como que isso também acaba afetando esse debate em cima desses pilares que são importantes para o setor, né? Um dos pilares da medida era justamente o incentivo à importação de equipamentos, que você muito bem falou aí, que é de fundamental importância. A retirada desse ponto compromete esse modelo de negócio desses novos projetos, então, Sônia? Compromete Dá muito, tempo de porque voltar atrás, inclusive, ou seja, nessa discussão? E aí eu te pergunto do dá tempo, porque com todo esse imbróglio do IOF, o que a gente já teve parece foi que foi um modo hibernação sendo acionado já ali para essa questão dessa MP dos data centers, né? sim, a gente tinha uma discussão muito forte, né, até o mês passado a gente estava muito confiante nesses avanços, só Uhum, que realmente deu uma paralisada. E o grande ponto é que o data center, ele tem uma infraestrutura, toda essa parte de instalações e equipamentos, ele é muito robusto. E o CAPEX para fazer esses investimentos, eles são muito altos. Então, se a gente não voltar essa discussão, e isso é primordial para que a gente traga a competitividade da instalação desses data centers aqui no país. Então, quando a gente fala de uma composição de custo, onde a gente tem acima de 70% todos esses equipamentos e instalações, a gente precisa sim desse ponto para que o Brasil esteja à frente e possa se tornar competitivo, principalmente na instalação e na venda depois dessa transmissão de dados. Então, realmente, esse item é um item fundamental que tem que ser aprovado junto à MP. uhum. Bom, vocês estavam trazendo um grande esforço aí, todo o setor, né? Chegou a se mobilizar para essa aprovação da versão original da MP.
Mas aí existe, aparentemente, uma resistência política fazendo algumas mudanças, né, nessa MP. E eu queria entender do teu ponto de vista, né, na tua avaliação, se essa resistência política a esse projeto com potencial a entrar investimento, se há, né, uma resistência política na tua visão em aprovar um projeto que tenha um potencial investimento, né, e também pode acabar fortalecendo essa soberania digital do Brasil, que tem fontes, né, renováveis tão importantes como diferencial competitivo. Há uma resistência política a esse projeto, na tua visão, Sônia? Eu acredito que não, eu acredito que essa morosidade é mesmo no âmbito da discussão Tá. do texto como um todo, Uhum. mas a gente só terá ganhos, né? O Brasil pode ser, com essa transformação, um grande polo verde de transmissão de dados com realmente todos esses potenciais que existem aqui no país, principalmente quando a gente fala no consumo de energia. Então, eu não acredito nisso, mas eu acredito realmente que é uma morosidade pela discussão de um texto que é abrangente e também pelas questões de definição dessas zonas, né, de onde pode se instalar essas áreas de complexos para data center. Seria exatamente, inclusive, a minha próxima pergunta para você. Você chegou a pincelar já aqui, a trazer um spoiler sobre essa questão dessa discussão quanto à regionalização, né, dos incentivos. O Ministério da Fazenda chegou a sinalizar que incentivos para atrair data centers seriam, então, destinados ali para a região data centers localizados para a região do Nordeste. Eu queria entender se essa abordagem regionalizada pode ser positiva, na visão de vocês, ou se isso pode trazer um risco maior de distorções e até mesmo de intervenções um pouco mais excessivas na alocação de investimentos, Sônia. Isso atrapalha ou ajuda? Vamos entender o contexto, né? O Brasil tem aproximadamente 17 cabos marítimos chegando aqui para essa recepção de dados ponto a ponto, conectados com o mundo inteiro. Então, quando a gente fala em dois grandes pontos, nós temos aqui na Praia Grande, em São Paulo, e outro em Fortaleza. Eles geralmente colocam os data centers, né, próximos a onde você tem disponibilidade tanto de energia como conectividade, e para diminuir essa questão de latência, geralmente onde estão chegando esses cabos marítimos para transmissão. Então, eu entendo que eles podem estar avaliando essa questão técnica, mas isso não restringe. O ideal é que a gente tenha realmente uma abrangência nacional para todos esses benefícios, né, de reduções de impostos de importação, para que a gente realmente traga uma competitividade para o Brasil inteiro. A gente sabe a dificuldade da mão de obra, da qualificação, da produtividade aqui no Brasil. Então, a gente precisa realmente privilegiar e trazer isso a um âmbito nacional para que a gente possa, né, trazer para o Brasil inteiro, nessas regiões onde há essa infraestrutura necessária para se alocar o data center, e a gente não restrinja esse crescimento e esse potencial de trazer esses 2 trilhões para o Brasil e promover todo esse desenvolvimento para cá. Perfeito. Sônia, quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Importante pauta nesse momento também a ser acompanhada. Uma ótima sexta-feira para você. Bom final de semana. Até uma próxima. Débora, muito obrigada. Foi um grande prazer. Bom dia a todos. Bom dia. Tchau, tchau.